pai, na época, gente, tinha um Del Rey, que se valesse, valeu uns R$ 5.000 naquela época, porque foi em 2001, né? E eles queriam alguém para roubar o carro, na verdade. E aí eles ligaram no ponto de táxi, foi o meu pai que atendeu. Ah, ele era taxista. Meu pai era taxista. Então, meu pai foi fazer a corrida para eles, né? E qual foi o ponto, né, amigo? Eles conheciam o meu pai conhecia eles. Então, qual foi o ponto, né? Eles já estavam com intenção de matar o taxista, independente de quem fosse, né? Estou falando isso porque eu li o processo. Sim. Eles disseram isso no depoimento. E aí eles anunciaram, foi assim, 2 horas da tarde, plena luz do dia. Eles levaram meu pai para uma área rural, anunciaram o assalto. E no depoimento, né, eles alegaram que meu pai não reagiu ao assalto, que a única fala do meu pai para eles foi, né, não faz isso que vocês são muito novos. E eles deram 4 tiros na cabeça do meu pai, jogaram meu pai, né, para fora do carro, meu pai ainda estava vivo. Nesse movimento deles arrastar o corpo do meu pai para jogar no porta-mala, um sitiante passou, viu, ligou para a polícia na hora. A polícia foi muito rápida, chegou, perseguição a eles, socorreram ainda meu pai com vida. Só que foi isso. Meu pai tinha ajudado, inclusive, 2 deles. Até um deles, Sim. quando a família estava precisando mesmo, passando fome, gente. Nossa. Então, assim, a alegação deles foi que precisariam matar o meu pai, porque meu pai conhecia eles. Meu pai não reagiu ao assalto. E aí meu pai chegou a ser socorrido com vida e ele morreu naquele mesmo dia, às 6 da tarde. Meu pai fazia o programa da Ave Maria na rádio lá de Jandaia, Olha às só. 6 da tarde, toda terça-feira. E era uma terça-feira. Então, meu pai chegou a ser socorrido com vida, foi para a UTI. Minha mãe chegou a ter um momento, né, ali com ele na UTI de despedida. Mas, 6 horas da tarde, a Nossa Senhora veio buscar ele. Né? Aquele processo doloroso, ele teve morte cerebral, 4 tiros na cabeça. Imagina, foi muito brutal, né? Foi muito bruto. Então, no mesmo dia, ele faleceu. E ali, né, dos meninos, 2 foram presos no mesmo dia, um depois, e um outro ficou aquela coisa porque ele era de menor. Agora imagina, pelo seu pai ter falado, vocês são muito novos, o quanto era grande o coração dele, né? Amigo, quanto era grande? E daí entra um ponto muito chave, né? Porque daí o que aconteceu? Quando aconteceu isso, gente, eu já conhecia Jesus. Né? E eu tinha certeza que não era da vontade de Deus aquilo, mas Deus tinha permitido. Santa Teresinha, ela vai dizer, não há nada que aconteça debaixo do céu que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. Tem coisa que é da vontade de Deus, mas tem coisa que é da permissão dele. E eu brigava justamente com Deus, que eu falava, por que você permitiu meu pai morrer dessa forma? Ele te amava, ele te servia, ele era um homem justo. Não é porque morreu, não, Guto. Você pode ir em Jandaia, qualquer um que conviveu com meu pai. Sim. Meu pai era um bom pai, um bom esposo, um bom irmão, um bom amigo. No entanto, que a morte do meu pai causou... Você imagina a cidade pequena. Nossa Senhora. A cidade parou. Né? Causou até uma revolta, até pela forma do crime. Então, assim, eu me revoltei muito contra Deus, porque eu falava, como você pode dizer que me ama? Que ama minha família, permite meu pai morrer desse jeito, eu ficar órfão dessa maneira, meu irmão ficar órfão com 7 anos, minha mãe ficar viúva dessa forma. E era o que me confrontava, sabe? E aí, nesse período, eu me afastei muito, assim, porque eu não queria ouvir Deus, eu não queria saber de Deus. Porque eu me revoltei contra Deus, porque de alguma forma eu achava que Deus era culpado. Menina, com 14 anos, né? Por mais que eu tinha uma experiência ali com Deus, a imaturidade ainda na fé, né? E aí, eu me afastei muito, fui viver as coisas assim que tem para os jovens. Nunca fui assim de usar droga, essas coisas, não tem essa. Sim, mas eu fiquei longe de Deus. E aí, quando eu voltei, esse foi o ponto-chave. Porque como que foi a minha volta? Eu precisava ir no fórum, ali no processo do meu pai, no julgamento do meu pai. Teve um dia que eu estava ali no... Isso com que idade? Ai, Guto, nisso eu deveria ter ali por volta dos já 18, 19. Porque já estava indo no fórum, né? Então já era de maior. Já era de maior, naquele processo ali do meu pai. Um dia eu cheguei lá e eu pedi para ver o processo. Isso nem pode, gente. Como foi isso? Só pelo Espírito Santo, só por ele mesmo. Porque eu senti e eu comecei a ler, Guto, o depoimento dos meninos. Comecei a ler ali o relato, né, dos policiais, do investigador na época. E aí o que mais me tocou, quando eu li a fala do meu pai. Porque quando eu li que meu pai tinha falado isso,
Qual foi o ponto? Eu me revoltei. Meu Deus, meu pai tinha que ter pedido misericórdia. Não me mate que eu tenho filho para criar, eu tenho família. E naquele momento, Guto, depois de tantos anos, eu ouvi a voz de Deus falar comigo novamente. Deus falar, Priscila, teu pai era tão meu, que ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele já tinha perdoado aqueles meninos. Porque, Guto, ele não pensou nele. Ele pensou nos meninos, não faz isso, vocês vão acabar com a vida de vocês. Meu Deus, gente. Então, Deus, naquele momento, falou comigo. No entanto, que automaticamente, do jeito que eu saí do fora, eu corri para a igreja. Foi quando eu me prostrei diante do Senhor. E daí foi quando eu fui viver esse processo de volta, sabe? De viver esse processo de ser amada, ser acolhida por Deus, de entender que Deus não me abandonou, que eu tinha perdido meu pai da terra, mas eu não tinha perdido meu pai do céu. Mesmo eu fugindo, eu negando, eu querendo estar longe. E eu fui viver esse processo de reconciliação, assim mesmo, com Deus. E foi onde eu fui entendendo o poder de Deus, sabe? Dentro da minha vida, da minha história. Nesses quatro anos por aí, 4, 5 anos que você passou longe, o que é que você viveu? Meio de quase que uma depressão, você conseguia estudar, você conseguia sair com os amigos tranquilamente. Como que era o relacionamento dentro de casa? Você já não ia mais para o grupo de oração, você ia pelo menos na missa, você via na televisão. Como que foi esse tempo assim longe depois do falecimento? Assim? Amigo, eu passei por 2 períodos. Aquele primeiro período, dos 2 primeiros anos da morte do meu pai, eu tive uma depressão muito profunda. Profunda mesmo, emagreci muito. Já era magrinha, emagreci muito. Porque meu pai morreu pertinho de datas importantes, né? Ele tinha acabado de fazer aniversário, era Natal, era novo, eu ia fazer 15 anos, a gente estava naquela época, preparando a festa. Então, foi um trauma em cima do outro, assim, sabe? Senhora. Então, nos 2 primeiros anos, eu tive um período de uma depressão profunda, assim. De eu pensar tirar a minha vida. Cheguei a escrever carta, assim. Eu só não tirei minha vida porque eu olhava para minha mãe, Guto, e eu pensava assim, e aí? Ela não merece mais uma dor. Ela não merece. Então, nesse período, foi assim de eu ficar prostrada mesmo. Eu falo que foi o amor da minha mãe que me resgatou. Porque ela ali comigo, eu tomava uma caixa, gente, era uma caixa de sapatos de remédio, de antidepressivo, e mudava remédio, isso e aquilo. Então, foi esses 2 primeiros anos assim. Quando eu fui melhorando, saindo, tentando tocar a minha vida, eu já trabalhava fora, assim, no sentido de ajudar. Mas com a morte do meu pai, mesmo na depressão, eu não quis ficar dependente financeira da minha mãe, pelo contrário, eu quis ajudá-la. Então, eu já comecei a estudar à noite, trabalhar de dia, mas era aquela luta, né? Sim. Da pessoa que tem depressão. E aí, quando eu saí desse período depressivo, que eu dei uma melhoradinha, comecei com amizades erradas e fui viver o que o mundo oferece. Festa, balada, bebedeira, e ficar com os meninos. Então, essa era a minha realidade, sabe? Aquela busca assim, de preencher aquele vazio dentro do meu coração com as coisas do mundo. Tive a oportunidade de fazer muita coisa errada? Tive. Tive a oportunidade de usar droga? Tive. Não o fiz, porque eu falo que Nossa Senhora me protegeu muito. Inclusive, hoje eu vejo que ela até me livrou da morte em alguns momentos, nessas festas, nessas bagaceiras aí que eu vivia. Que ela me livrou até da morte, assim, sabe, amigo? Só que, assim, nesse período, eu não conseguia, por exemplo, ir numa missa. Eu não conseguia ter um diálogo com Deus, sabe? Eu fui, assim, vivi um rompimento com Deus muito forte mesmo. Deus está aqui, Deus está... sabe? De você não querer, de você se afastar. Então, nesse período, eu não buscava muito assim. Eu não queria buscar. A partir do momento depois que você leu todo o auto do processo, ali foi o ponto-chave para você começar a voltar. Começar a voltar, porque daí foi quando... nesse dia que eu comecei a entender que a maior herança que meu pai tinha me deixado, Guto, era a fé. Sim. Era o Deus que ele servia. Ele faleceu como um santo. Isso é uma virtude de santidade. E aí foi quando eu comecei a voltar. Comecei a viver os sacramentos novamente, fui procurar uma confissão, voltei para a missa, sabe? Comecei a voltar assim mesmo. Era uma coisa assim, e era engraçado, porque eu estava longe de Deus, mas era assim, eu não saía sem um terço.
Nossa Senhora, eu falo que é Nossa Senhora, porque ela sempre estava ali. Então, às vezes, eu não conseguia, tipo, ai, meu Deus, igual eu lembro, assim, às vezes, de alguns momentos, né, que porque era natural meu recorrer a Deus. Ai, Deus não, sabe? Mas aí, ai, Nossa Senhora, me ajuda aqui, isso, aquilo, tinha esses pequenos flashes. Mas aí, quando aconteceu esse episódio, eu vi, eu preciso de Deus. Sim. Eu preciso de Deus. Então, foi quando me despertou. Então, foi quando eu voltei para a igreja, voltei para os sacramentos, voltei a procurar o grupo de oração, porque era onde, né, eu mais bebia. Comecei a ler a Bíblia novamente, que é uma coisa que eu sempre amei. Então, a Bíblia sempre esteve ali do meu lado, né, mas ficava. Comecei a beber novamente, comecei a viver esse processo, eu falo assim, de primeiro apaixonamento, de Deus vir me abraçar, cuidar de mim, desse apaixonamento, e daí já ali dentro do grupo de oração, na igreja novamente, e daí nesse período ali, né, foi ali uns 2 anos mais ou menos, aí Deus começou a me confrontar com a minha história.